salões de beleza, barbearia. Tudo era muito incerto. Os comerciantes dos estabelecimentos que fazem parte da segunda etapa de reabertura do comércio, como salões de beleza e bancas de jornal e revista, ainda não sabiam se poderiam abrir as portas hoje. Daqui para frente, a gente já está mandando as mensagens para os clientes pelo WhatsApp e para agendar tudo certinho. Decisão que só foi anunciada no final da tarde de domingo, depois de uma reunião. A Prefeitura reuniu o Comitê Gestor de Crise e avaliou critérios como a taxa de isolamento social e permanência das pessoas nas ruas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI e também a taxa de contaminação pela Covid-19 aqui no município. Avaliou que esse é um momento seguro para dar seguimento à segunda fase de reabertura do comércio. Nesse gráfico apresentado pela Prefeitura, mostra que apesar do número de casos ter subido de 159 para 262 em uma semana, o número de pessoas curadas também aumentou, o que, segundo a Prefeitura, está dentro da margem de segurança que foi estabelecida. Por causa disso, nessa segunda fase, os estabelecimentos foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo são os salões de beleza, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza. Estes poderão funcionar de segunda a sexta-feira em horário comercial. Já o segundo grupo, que engloba tabacarias, bancas de jornal e revista e comércio de animais vivos, vai funcionar apenas em um turno, variando conforme o dia da semana, de segunda a sexta-feira. Foi feito um plano com um protocolo rigoroso pela Secretaria de Saúde, junto com o Comitê de Crise e o apoio das entidades de classe da nossa cidade. E tivemos também o apoio da comunidade. Eu acho que já havia um clamor dos conquistantes de modo geral para essa reabertura. E o comércio está preparado, seguindo rigorosamente todo esse protocolo e achamos que, seguindo assim, vamos poder fazer essa segunda, essa terceira fase e vamos medindo, semana a semana, que eu acho que juntos vamos sair fortalecidos dessa crise. Para seu Gilberto, dono de salão há mais de 20 anos, essa retomada está sendo cheia de expectativas e de cuidados, como o uso da máscara, álcool 70 e esterilização do ambiente e de materiais de trabalho, além das alterações na marcação dos horários, tudo conforme manda o decreto da Prefeitura. Com a reabertura de hoje, que a gente começa a trabalhar aos poucos, agendando, se chegar dois, deixa um dentro do salão e um fica lá de fora, higienizar tudo aqui, o negócio aqui com álcool gel, com álcool 70. Mas para essa maquiadora, essa volta ainda não é sinal de comemoração. Como ela só trabalha com demanda de eventos, acredita que esse retorno ainda vai demorar de acontecer. Eu acredito que vai demorar mais um pouquinho para retornar, sabe? Os eventos se começar, vai começar aos pouquinhos, eventos pequenos, mas quando isso acontecer, todos nós vamos estar preparados para estar recebendo cada cliente com todos os cuidados devidos. Pois, olha aí a Alameda Ramiro Santos, né? Grande movimento, parecendo véspera de festa, véspera de Natal. Muita gente na rua, o que infelizmente pode facilitar a transmissão do vírus, né? Que provoca a Covid-19, o coronavírus. Então continua aquele apelo, né? Para que essa reabertura do comércio dê certo e continue, que as etapas, a partir da semana que vem, a terceira, depois a quarta, a quinta, para que isso realmente aconteça, nós, como população... Uma reunião do nosso Comitê de Representação Civil e Institucional, onde a gente apresentou com números um balanço dessa primeira semana de retomada das atividades econômicas, né? Então, seguindo os nossos dois parâmetros do nosso protocolo, um é a taxa de crescimento de novos casos e a taxa de ocupação dos nossos leitos, a gente continua, né, com números dentro dos parâmetros de segurança. Nossa taxa de crescimento de novos casos está em 8,5, 8,54. A nossa taxa de ocupação de leitos gerais nesse momento está em 32%. Então a gente, acompanhando os parâmetros dentro da nossa matriz de risco, nós estamos ainda dentro de um parâmetro favorável que nos permitiu, nessa semana, prosseguir para mais uma etapa da retomada das atividades econômicas. E qual seria esse parâmetro? Qual é o parâmetro ideal de ocupação de UTI, isolamento social, que a Prefeitura tem utilizado para manter a reabertura do comércio? Isso. Dentro do nosso protocolo, se a taxa de crescimento de novos casos ela superar 10%, nós já entraremos numa matriz de risco amarela, onde a gente já tem que ligar o sinal de alerta e nos manter na fase em que nós estivermos. Então, se nós chegarmos no final dessa semana
com a taxa de crescimento acima de 10%, a gente não poderá evoluir para a próxima fase, né, de reabertura, que inclui os restaurantes e bares. Assim como a taxa de ocupação de leitos. O nosso nível de segurança é até 50%. Enquanto nós mantivermos a taxa de ocupação geral abaixo de 50%, nós temos condições de avançar para uma próxima fase de reabertura. Essa taxa de crescimento, você fala de 10% em 24 horas, semanalmente, como é que vocês têm avaliado? A gente faz uma média, a gente mapeia isso diariamente e faz a média semanal. Se ao final da semana a média ela estiver acima dos 10%, significa que o resultado daquela semana não nos permite avançar para uma próxima fase de reabertura. De segunda até sábado, Vitória da Conquista registrou 97 novos casos de Covid, o que representa aí 38, um pouco mais de 38% dos casos confirmados até agora, até então, até o sábado. E durante a semana, os leitos de UTI, a ocupação ficou oscilando entre os 46% e os 56%. Vocês levaram isso em conta também? Com certeza. Inclusive, isso é a pauta, esses são os parâmetros, não à toa, esses são os parâmetros que nós medimos. Principalmente, né, a taxa de ocupação de leitos e também a progressão de novos casos. É importante que a gente destaque que encontrar novos casos ou aumento global, né, a prevalência, como a gente chama, do número de casos confirmados, ela se dá até mesmo pela ampliação da testagem. O que a gente tem que realmente mapear é se esses casos estão crescendo em uma velocidade que o sistema de saúde pode não ter capacidade de controlar lá na frente, e também se a ocupação dos leitos ela está crescendo a um nível de insegurança que nos aproxime de um colapso no sistema de saúde. Tá certo. Município, 225 pessoas estão curadas, em recuperação 32, 5 óbitos, né? Já há 15 dias que esse número se mantém de 5 pessoas que infelizmente faleceram pela Covid-19. 1.325 casos já foram descartados. A taxa de ocupação de leitos clínicos 20,3% e leitos de UTI 46%. Lembrando que essa taxa dos leitos clínicos e de UTI não são só de pessoas aqui de Vitória da Conquista. A cidade também recebe pessoas de outros pontos da região para fazer o tratamento da Covid aqui. Um motociclista perdeu o controle da moto numa curva na BA-262 entre Vitória da Conquista e Anagé, por volta das 10h30 da manhã de ontem. O motociclista Gilmar Batista Santana era comerciante em Vitória da Conquista e morreu no local. O corpo de Gilmar foi levado ao Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas no outro acidente envolvendo 2 motos na estrada entre Barra do Choça e Vitória da Conquista ontem de tarde. Luan Silva Santana, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos. Vitor Heráclio França Silva, de 21 anos, e Damares Santos Barreto estão internados em Vitória da Conquista. O estado de saúde deles não foi informado. No Complexo do Salgueiro, no dia 17 de maio, o jovem foi morto dentro de casa durante uma operação das polícias civil e federal recente no Brasil falada durante a manifestação e que, segundo os manifestantes, também aumenta a força dos protestos antirracistas nesse momento, foi a morte do pequeno Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. O garoto negro caiu do 9º andar de um prédio de luxo no centro de Recife no dia 2 de junho. A mãe da criança, uma doméstica, deixou o filho aos cuidados da patroa, a primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, que foi presa em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar e solta depois de pagar fiança de R$20 mil. Cartazes exigindo o fim da violência por racismo e mais direitos iguais foram expostos. Todos os manifestantes usaram máscaras e muitas com símbolos da luta por igualdade e se distanciaram dentro do possível por causa do novo coronavírus. Houve momento de contação de histórias de racismo e preconceito no cotidiano em Vitória da Conquista e exigências por respeito, direito de ir e vir e por mais projetos governamentais para promover a igualdade. Fala Conquista Online, se inscreve em nosso canal e deixe o seu gostei. 28.250 pessoas infectadas pela Covid-19 e 879 pessoas morreram por causa da doença. Quero mostrar para vocês a situação de Salvador, que está com 16.001 casos confirmados do novo coronavírus. Vou fazer aqui um resumo rápido, porque a gente tem aí
mais de 148 mil casos notificados, 44.903 casos descartados. Dos casos confirmados, 4.089 são profissionais da saúde e 15.240 pessoas estão sendo monitoradas, são os chamados casos ativos. E a gente tem aqui uma notícia boa também, que é o número de recuperados. São 12.131 recuperados aí até agora, Ricardo. Tá certo. Fala Conquista Online. Se inscreva e deixe o seu gostei. Obrigado.